Oi, gente! Nosso Geração Z está no ar. Hoje vamos conversar com vocês sobre um assunto que está super badalado no mundo da Geração Z, o mercado cripto. Faz uns 2 anos que o Pedro Veiga, de apenas 20 anos, se envolveu na análise de criptomoedas e tecnologias e produziu artigos para investidores. E o negócio deu certo. O Pedro e o sócio Rogério resolveram fundar a Moic Digital e nós vamos descobrir um pouco mais sobre o trabalho deles. Oi, Pedro e Rogério, sejam muito bem-vindos. Oi, tudo bem, Roberto? Me contem um pouco sobre a história de vocês. Claro, posso começar. Então, pessoal, meu nome é Pedro. Eu estou no mercado cripto, trabalhando no mercado cripto há mais de 2 anos. Meu primeiro contato foi há 5 anos atrás, eu tinha só 15 anos. E isso me inspirou para seguir nesse lado de mercado financeiro, lado de tecnologia. E foi uma grande inspiração para mim. Eu comecei a ver pessoas da minha idade que estavam super engajadas nesse setor e eu falei, por que não? Isso me induziu a estudar sobre Bitcoin, criptomoedas, mercado financeiro e também entrar na faculdade de economia, que é onde eu conheci também o meu sócio, o Rogério, que está aqui do meu lado. É isso aí. Acho que é importante a gente mencionar que na época o Pedro ele trabalhava em outra empresa e aí foi uma época que a gente vinha conversando já fazia uns 6 meses. Que eu falava, pô, eu sempre empreendi, eu já tive outros negócios. No 9º ano, eu já aprontei uma na escola, assim, que a minha mãe pediu até para eu devolver dinheiro para os outros alunos. E eu sempre gostei de empreender, fiz um monte de coisa. E aí eu era head de CS, Customer Success, sucesso do cliente, em uma empresa. E eu estava querendo bastante empreender, e aí eu vinha falando pro Pedro, e aí eu saí de lá, e aí a gente começou a estudar, começou a namorar essa ideia, e aí a gente ficou uns 3 meses meio que discutindo, até o dia que a gente olhou um pro outro e falou, vamos pra cima, vamos, e aí a gente fundou a Moic. Foi assim que tudo começou. E o que é a Moic? Conta para quem não conhece. Bom, a Moic Digital é uma empresa de research, de pesquisa. A partir das pesquisas que a gente faz sobre investimentos em cripto, em blockchain, tecnologias, em protocolos, projetos de cripto, saem os nossos produtos. Quais são esses produtos? Pode ser relatórios de investimento para fundos de investimento. Então, se você tem um fundo e você quer entrar no mercado de cripto, é importante que você tenha um suporte técnico e bem fundamentado de conhecimento para que você se envolva com segurança. Afinal de contas, a gente não pode ser hipócrita falando que é um mercado super seguro. Não, existem golpes, existem riscos. E é por isso que é tão importante uma empresa sólida e de confiança para orientar esses investimentos. Além disso, a gente faz um estudo bem profundo de tecnologias também. E aí, hoje em dia, o nosso conteúdo é todo voltado para o exterior. Mas a gente atende o mercado interno com esses fundos de investimento. E aí a gente tem clientes no Brasil e fora. Qual vocês diriam que é o diferencial da Moic Digital? É que a gente é uma empresa nova, uma empresa recente no mercado e que tem muita experiência. Como eu falei, eu tenho só 20 anos, mas eu já estou nesse mercado há 5 anos e todos os nossos clientes, eles percebem isso. A gente entrega com muita vontade, a gente faz sempre mais do que a gente deve e a gente considera que isso é um dos pontos mais importantes de ganhar a confiança do nosso cliente, entregar mais e, claro, gerar resultado para eles. E é assim, basicamente, que a gente cresceu. Existem outras empresas no mundo que fazem o que a gente faz? Existem, mas não pelo mesmo preço e não com a mesma qualidade. Quem são os clientes de vocês hoje? Só um ponto importante. Eu acho que, assim, fazer o que a gente faz o arroz com feijão. Só que a gente faz o arroz com feijão bem feito. Então a gente não vai te decepcionar, a gente não vai errar. Então eu acho que esse é o principal diferencial. Uma coisa que a gente implementou nessa veia desde o início da empresa é o foco no cliente. Então dificilmente você vai ver alguma decisão da nossa empresa que não seja orientada de fato com foco no cliente. Então, se eu fosse colocar um diferencial, olhando do ponto de vista de quem nos contrata, isso para mim seria o mais importante. Porque o meu cliente, o foco é ele de fato. Então eu gostaria de contratar alguma empresa que eu sou o foco dela, eu sou o mais importante para ela. Sim, aquele sentimento de ser único. Exato. Claro. E quem são os clientes que abrangem vocês? Hoje a gente tem clientes como a Zaros, que é um protocolo, ele está sediado no Brasil, mas atende o Brasil, o mundo inteiro. É um protocolo de cripto, o Pedro pode explicar melhor, que é bem técnico. Aí a gente tem um outro cliente que chama Vaz.
A Vaz, olha só, ela é uma empresa que monitora transações dentro da blockchain e fora para ver transações que têm risco, que podem ser fraudulentas. Então, o objetivo é minimizar, de fato, fraudes, crimes, enfim. Aí a gente tem outros clientes como o Hackachain, que é uma empresa de desenvolvimento em Web3. Então, igual uma software house, eles são uma software house, só que de Web3, de blockchain. Então, eles desenvolvem protocolos de segurança, enfim. E aí, N coisas assim. Como esses clientes encontram vocês? É por meio das redes sociais? É por outras plataformas? Hoje, a gente está começando a expandir o nosso lugar dentro das redes sociais. Então, por exemplo, redes como o Twitter, que são muito grandes no mercado cripto, a gente está começando a expandir por lá. Hoje, nossos clientes, como a Zaros e a Vaz, e também a Hackachain, que o Rogério comentou, são empresas que estão sediadas aqui em Florianópolis, atendem clientes do mundo inteiro. E lá no Hub Primavera, é um lugar onde tem muitas empresas de tecnologia, é onde a gente também está com bastante frequência, e lá a gente tem contato com todas as empresas. Então, nós temos muito contato com pessoas do setor de cripto, mas para quem é de fora, também pode nos encontrar por meio das redes sociais, que a gente está começando a expandir nossa presença nelas. Mas, Roberta, se você perguntar assim, tá, e hoje como que vocês fazem para expandir? Porque o nosso networking ele é limitado, com certeza, né? Hoje a gente foca muito no outbound, de fato. O que é o outbound, pessoal? Se tiver a legendinha lá no programa, outbound é uma prospecção de alguém que não está esperando. Então, como os contratos que a gente atende, mesmo desses clientes brasileiros, eles são em dólar, acabam sendo contratos que têm um ticket médio alto. E contratos de ticket médio alto, falando a linguagem ali startupeira, do empreendedorismo, faz muito sentido você investir em outbound, você ir atrás do seu cliente, porque às vezes você vai atrás de 100 fecha um, mas esse um já, a conta fecha muito, então vale super a pena. E hoje a gente faz isso, a gente tem um time que está super focado no comercial, a gente faz as listas, define quais são as empresas, né, que a gente vai prospectar, e aí eu inclusive, é uma máquina ali mandando mensagem, ligando, fazendo reunião, e aí é isso, meio que mão na massa mesmo. Eu vou rebobinar um pouco, porque vocês comentaram que você sempre quis empreender e você já começou no mercado de cripto. Mas qual para vocês foi o clique para começar a empreender juntos dentro da Moic? Cara, assim, eu empreenderia em outros mercados. O Pedro não. Ele falou, eu não saí de cripto, eu sou apaixonado. Ele já gostava muito. E aí, quando eu saí dessa empresa anterior, eu estudei várias coisas que eu falei, nessa outra empresa, a gente levou a empresa assim muito bem. Em 2, 3 anos, a gente teve bons resultados, bons números. Só que era um mercado muito pequeno. Aí eu falei, agora eu quero participar de um mercado grande. Aí eu fui pesquisar mercado de adubos e fertilizantes, que eu vi que a balança comercial do Brasil, o Brasil importa 100 bilhões de reais em fertilizante. Eu falei, se só um pedacinho for meu desses 100 bilhões já vai ser muito bom. Já tô feliz. Eu já tô satisfeito. Aí vi a questão de energia, então diversos âmbitos de energia, crédito de carbono, biotecnologia, só que todos esses tinham uma barreira de entrada muito alta. A parte de inteligência artificial também seria uma barreira de entrada menor, só que eu não tinha esse know-how. E aí tinha o de cripto dentro desse meu conglomerado de mercados. E eu e o Pedro já éramos amigos, já vínhamos discutindo isso. Eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito no início, mas aí deixei de lado. Se vendeu. Foi fácil. Aí o Pedro foi me convencendo aos pouquinhos e aí a gente entrou junto nessa desde o primeiro dia e já estamos trabalhando aí faz um tempinho. Como foi que vocês se conheceram? A história é engraçada, porque a gente se conheceu na faculdade, a gente virou amigo na faculdade. Mas se conheceu antes. Exato, mas a gente já se conheceu antes sem nem saber direito, porque o Rogério já era amigo do meu irmão, e uma vez a gente se conheceu numa festa, mas a gente só falou oi um pro outro. Aí quando começou as aulas... Isso é suficiente sobre essa festa. Exato. Aí quando começou a faculdade, eu olhei para ele, eu conheci ele de algum lugar. Aí com o tempo a gente foi desenvolvendo, né, conversando, a gente tem vários interesses, como até investimentos, né, é um interesse que a gente tem em comum. E como a gente já conhecia meu irmão, a gente foi ficando cada vez mais próximo. E a gente pensa bem parecido. Isso, exato. A gente tem ideias parecidas, um pensamento, um mindset parecido. E deu um match, né? E como é para vocês equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Porque vocês são sócios, mas vocês também são amigos. Já teve algum conflito aí no meio?
Cara, não, eu não me lembro, pelo menos. Nunca teve. Não? Mas a gente discorda em muita coisa, em quase tudo. Mas eu acho que, ó, a lei, se você estiver começando a empreender e você tiver um amigo ou outra pessoa, é saber qual é o seu campo de competência e qual é o campo de competência dela. O que é campo de competência do Pedro, eu posso discordar. Mas se Mas ele é ele que falou, é sabe. isso, eu vou comprar bronca com ele, se der errado, se der merda, pô, tranquilo, vamos pra cima, bola pra frente. E a mesma coisa do meu lado. Sim. Então, ele cuida da parte de produto, eu cuido da parte comercial. Parte de comercial, ele pode falar, Rô, sei não, hein? Mas ele vai apoiar e na parte de produto é a mesma coisa. Sim. É assim. Qual foi a maior dor para vocês de ter aberto essa empresa? Porque foi tudo bem, uma conversa entre amigos, vocês começaram nesse meio, mas como foi botar em prática? A gente nunca tinha começado uma empresa do zero, né? Eu já trabalhava no setor, mas a gente tinha que fazer o trabalho de começar de fato uma empresa e, claro, ganhar dinheiro. Sim. Porque a gente precisa ganhar dinheiro para conseguir sobreviver. Sim. E no começo a gente tinha uma ideia, mas para transformar ela, crescer a empresa e começar a gerar receita, no início, foi uma coisa que a gente teve dificuldade. A gente teve que caçar a oportunidade e quando veio, a gente foi lá e pegou ela e começamos a desenvolver em cima dela. Então, eu diria que no início, a maior dificuldade mesmo era manter o foco, manter assim uma estratégia, seguir ela, porque ela vai dar certo. Mas tem que ter o mindset para continuar trabalhando em cima disso e aproveitar as oportunidades. Quando a gente começou a ganhar dinheiro na empresa, era uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer um mês antes disso. Era uma coisa totalmente diferente. Então a gente agarrou a oportunidade e começou a construir em cima. É verdade. Aí tem uma coisa legal, assim, que eu acho que é super válida de comentar. Quando você perguntou, a primeira coisa que veio na cabeça foi assim, tipo, qual foi a maior dificuldade? Eu já pensei, putz, ficar sem dinheiro, essa sem dúvidas é a maior dificuldade. Sim. Porque eu tinha um salário muito bom e, nossa, viajava. E aí, assim, o Pedro falou, mas eu sou de São Paulo, né? E lá em São Paulo eu comecei outros negócios do zero. Só que eu morava na casa dos meus pais. Sim. Então, nossa, empreender morando na casa dos pais sem conta para pagar, lindíssimo. Agora, com aluguel, com carro, cachorro, Mercado do mês, mercado, inflação que não para de subir, aí você fica mais preocupado. Aí o combinado que eu fiz com o Pedro foi o seguinte, cara, ele falou para mim, ele falou, Rô, eu moro com os meus pais, tá tranquilo, eu não tenho urgência de dinheiro. Eu falei para ele, ó, eu consigo sobreviver 6 meses com o que eu tenho guardado. Falei, Pedro, a gente tem 6 meses para ganhar dinheiro, senão eu tô na pindaíba, cara. Aí deu certo, que logo de cara, assim, a gente já fechou um contrato que paga nossas contas, que a gente tem funcionários, logo no segundo mês. Aí, mas esse, na verdade, foi o primeiro mês que a gente tirou para nós, depois de 6 meses. Olha só. Ou seja, eu acabei com a minha reserva para tirar o primeiro salário. Sim. E como foi o sentimento de receber esse primeiro salário, esse primeiro ganho como empresa própria, como chefes próprios? Não foi tão satisfatório assim, porque a gente já olhava o caixa da empresa, já tinha muito mais do que na nossa conta pessoa física, então eu já estava bem feliz quando eu abri o caixa da empresa. Eu sabia que, tipo, mas isso é uma dica importante, tem que saber dividir. Eu olhava o caixa da minha pessoa física, nossa, horrível. O caixa da empresa, porra, legal. Tá. Mas tem que saber, empresa é empresa, você é você, uma coisa não tem nada a ver com a outra quando fala em dinheiro ali. A gente vai continuar com essa conversa, mas vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente já volta. Geração Z está de volta e nós estamos conversando aqui no programa de hoje com o Pedro e com o Rogério, que são sócios da Moic Digital, que é uma empresa que trabalha com criptomoedas no mercado brasileiro. E a gente já falou um pouco sobre a empresa de vocês, mas eu queria saber como ela foi dividida, porque vocês devem ter funcionários a mais, então como foi dividir esses aspectos da empresa de vocês? Então, a gente começou só nós dois e desde o início a gente já sabia como ia funcionar. O Rogério tem experiência comercial e eu tenho todo o know-how de cripto. Então, eu cuido das operações, o Rogério cuida mais da parte estrutural da empresa, de comercial, de atrair clientes. E quando a gente contratou nossos funcionários, eles vieram para me dar um apoio na parte de entrega para os clientes, de research, então eu treinei eles e é interessante que hoje a gente já está moldando eles para a parte comercial e o Rogério está fazendo todo esse processo porque a gente está agora numa etapa da empresa que a gente quer crescer de verdade. Muito, vender muito e ninguém melhor para treinar isso do que o Rogério.
Você tem experiência com esse ramo? Quando eu decidi vir para Florianópolis, eu vim fazer engenharia aqui na UFSC e lá minha mãe na época falou, Ju, se você quiser ir, você vai precisar conseguir passar um tempo lá, porque ela estava fazendo uma transição de carreira, ela estava abrindo um consultório, enfim, e ela não ia conseguir me ajudar naquele momento, e aí eu fui trabalhar no ramo imobiliário. E aí ali é venda na veia, na alma, e um monte de corretor super experiente, então você tem que, cruzar a bola, correr na área, cabecear, fazer o gol. Na época eu costumo dizer que assim, me deram uma bicicleta desmontada, eu não sabia montar e não sabia andar. Aí eu montei, andei, e aí ensinei mais umas pessoas a montar, andar, e graças a Deus eu tinha uma meta, eu não vou falar que não tem problema. Eu lembro que na época eu tinha uma meta, em 2019, eu pensei assim, olha só que cálculo que não vale nada. Pensei, eu vou passar 6 meses, eu tenho que passar tenho 2 mil para passar por mês. Eu junto 12 mil, depois minha mãe já vai estar estruturada com as coisas dela, ela me sustenta. Bom, aí eu tinha 5 meses para juntar 12 mil. Sem experiência nenhuma, falei, gente, como que eu vou juntar? Bom, eu juntei 54 mil e aí eu vim para Florianópolis com já uma bagagem. E na época eu já tinha contratado 5 pessoas lá. Eu contratei 3 panfleteiros, eu entregava panfleto na rua também, de terno lá para vender imóvel, e contratei 2 pessoas só para ficar ligando para vender imóvel. Então já era um mini conglomeradinho ali a fim de vendas. Aí nisso eu tinha 19 anos, já tinha uma experiência, e eu estudava muito, lia todos os livros de vendas ali, eu estava estudando, vendo vídeo, isso ajudou bastante. Além da experiência, você foi atrás de alguma capacitação para que te ajudasse a construir a empresa por dentro? Eu acho que eu posso falar isso por mim e pelo Pedro. Nós temos um hábito de muita leitura. O Pedro, ele tem umas metas malucas aí de ler um monte de relatório por dia de cripto, e eu tenho o hábito de estar sempre lendo a parte de empreendedorismo mesmo. Na Moic, a gente dividiu as funções assim. O Pedro, ele entende tudo do que a gente faz, do que a gente vende, ele sabe tudo isso. E eu tenho a noção de empresa, como estruturar a empresa, como contratar, enfim, a parte comercial, estratégica, ou para onde que nós vamos. Então, quais são os riscos que a gente vai tomar, quais são os produtos que a gente vai vender, e aí o resto é com ele. Eu cuido dessa parte mais macro e depois é o homem. Vocês dois fazem faculdade de economia de juntos. Economia, certo. E vocês sentem que a faculdade de economia ajudou vocês a construir a própria empresa? Olha, a construir a própria empresa diretamente eu creio que não, mas a faculdade de economia me deu muitas oportunidades no início de eu entrar, por exemplo, no clube de finanças da faculdade. Lá eu estudei muita coisa de mercado financeiro, até mesmo de cripto por conta própria. Eu conheci várias pessoas que tinham os mesmos interesses que eu, consegui estagiar logo no início da faculdade uma empresa de investimentos. Então, assim, eu diria que a faculdade de economia por si só, hoje na empresa, o que eu aprendo lá, não me ajuda diretamente. Mas se eu for olhar de maneira indireta, todas as oportunidades que eu tive que me trouxeram até aqui foram graças à faculdade. Abriu muitas portas, Sim. então. E esse lance do clube de finanças, eu percebo, porque como eu já estava em outro negócio, eu já contratava pessoas quando eu entrei na faculdade, eu já era líder de uma área, eu ainda comentava, falava, nossa, agora que eu vou estar nesse curso, eu já vou ficar atento quem são as pessoas boas para eu contratar. E aí eu vi que o clube de finanças, de fato, é muito importante, parece que todo mundo que está no clube de finanças ali já é muito bem qualificado, sabe? É um critério qualificador, e eu sabia que era importante. O Pedro é um exemplo disso. Vocês sentem que vocês já pararam de aprender a respeito da empresa, ou vocês acham que ainda tem muita coisa para ser estudada que vocês podem aprender mais? Eu acho que a gente não aprendeu nem 0,5%. Exato. E se um dia a gente achar que já aprendeu muito, a gente vai estar em perigos, eu acho. Vocês estavam comentando que vocês começaram bem cedo, você tem 20, você tem 23 anos, e a cara da empresa é bem geração Z, pelo que eu percebo, porque vocês estão indo atrás de pessoas mais novas. O Claudinho Lourenço tem quantos anos? 20 também? Os dois, acho. Mesma faixa etária. Então todos dentro da mesma faixa etária. Vocês sentem que vocês receberam apoio da geração Z por terem aberto uma empresa dentro do mercado de criptomoedas? Cara, sim, e aproveitando, a gente tem um grupo que a gente participa aqui de Florianópolis, que nós criamos, que é só de empreendedores jovens, assim, até os 25 anos. Então, eu sinto bastante isso. Ainda que o nosso mercado seja difícil de se relacionar,
a gente compartilha ideias, sugestões, não necessariamente, precisa ser um cliente de cripto, mas, nossa, vi isso daqui que você pode implementar na sua empresa, um sistema, uma coisa assim. A Sempre gente se ajudando. compartilha bastante. Exato. Tanto que nesse grupo a gente é a única empresa de cripto. Mas os insights que a gente consegue lá, mesmo sendo setores muito diferentes, todas as empresas, cara, são tudo pessoas na mesma fase que a gente, passando pelas situações parecidas. E a gente se ajuda, mesmo estando em setores diferentes. Né? Porque todo mundo, sendo pequenos empreendedores, vocês estão passando basicamente pelos mesmos perrengues iniciais, né? Com então, certeza. compartilhando experiência sempre é uma boa etapa. E dentro da família, houve o apoio também? Ou foi algo que ninguém esperava que vocês fossem seguir o caminho? Agora avó e mãe. Chegou a minha avó e minha mãe são os mulheres que eu mais amo na vida. E aí, eu tinha uma carreira já basicamente consolidada, assim, ainda que eu seja novo, e eu já tinha propostas de outros lugares, e eu falei que ia empreender. Aí eu lembro direitinho, o Pedro sabe desse vídeo, eu lá em São Paulo, almoçando com a minha mãe e com a minha avó, aí minha mãe vira pra minha avó e... Você acredita que o Júnior tá trabalhando com cripto? Aí minha avó... Meu filho, você tão inteligente fazendo uma coisa dessa, não acredito. Aí ela já botou a mão na cabeça, assim, decepcionada. E eu, vó, cara, não é isso, calma. Então, foi difícil ali de convencer as duas, mas hoje a empresa prosperando, levei elas no Hub Primavera, elas viram, não, acho que o negócio é sério mesmo, você tá enganando muito bem. E você, Pedro? Apoio da família eu sempre tive, porque meu irmão é empreendedor. Meus pais sempre me apoiaram quando... Falei que eu queria seguir carreira no mercado financeiro inicialmente, tanto que eu consegui meu estágio, eles me apoiaram, mas falaram, tá estudando duro, tá se esforçando, por que não? Se tu se esforça, vai dar certo, essa que é a realidade. Aí, eles sabiam já que eu estudava cripto há muito tempo, meu irmão também empreende com isso, na parte de desenvolvimento, e é um assunto que lá em casa rola bastante na mesa, então o pessoal já sabia. Claro, eles estão sempre me dando toques, sempre perguntando como estão as coisas, porque, queira ou não queira, eu tenho 20 anos e estou empreendendo, para a geração dos meus pais isso não é uma coisa normal. Mas, no meu lado, teve bastante apoio e eu acho isso muito bom. Ainda mais ter um irmão ali do meu lado que passou já por isso e está toda hora nos ajudando, é uma coisa que é muito positiva também. Não dá de fazer as coisas sozinho. É importante ter alguém que vai... te ajudar com mentorias, te ajudar com dicas, sabe? Eu não podia ter um apoio melhor para isso também. O Sebrae tá aí para isso também, verdade. Vocês tiveram apoio dos amigos de vocês, do ciclo de amigos? Vocês acham que as pessoas apoiaram? Vocês acham que participavam? Demais. Eu tentei trazer o Pedro muito para esse ciclo, porque eu já era bem envolvido com a galera que empreendia, porque eu sempre estava falando disso, vivendo isso. Então, assim, os meus amigos empreendem, eu empreendo, então é muito mais fácil de empreender. Até um deles, quando eu tinha saído da empresa ali, eu estava pensando eu falei, cara, mas estou com uma proposta muito boa. Ele, cara, você é empreendedor, nem pense, nem só vai. Né? Porque, assim, se você quer realmente ter uma virada de vida, se você quer fazer as coisas por conta própria, se você confia em você, se você tem coragem, você tem que empreender. Acho que o mundo precisa disso. Se você parar para ver, as grandes coisas que foram feitas por empreendedores, ainda que sejam empreendedores solos. Uma pessoa que desenvolveu um produto fantástico que, sei lá, revolucionou a medicina, ele não deixa de ser um empreendedor. Então, acho que a gente precisa se arriscar. Claro, com cuidado e com responsabilidade. Hoje, se eu tenho... Eu até brinco, entre ir para academia e pagar o salário de funcionário, eu abro mão da academia. Claro. Então, tem que saber equilibrar essas coisas. E qual foi o momento que estalou, assim, que vocês viram que a empresa de vocês realmente estava indo para frente? Quando os dólares começaram a cair, né? Acho que é isso, cara. E qual foi o sentimento? Foi um sentimento muito bom, porque no início da empresa a gente imaginava que ia fazer uma coisa, aí quando a gente viu um contrato na mesa que mostrando que a gente ia fazer uma coisa completamente diferente, que ia nos pagar muito bem, cara, a gente olhou um para o outro e já falou, vamos investir em cima disso, vamos trabalhar em cima disso, vamos escalar e vamos crescer a empresa. Não é uma coisa comum ganhar em dólar, e a gente já começou a ganhar cedo em dólar e no Brasil não tem nada melhor do que isso. Né? É verdade. E assim, desde o início, eu uso muito o exemplo acho que é do Pipefy, que é uma empresa de brasileiros que já foi fundada, organizada fora do Brasil. Eu falei pro Pedro, cara, o que a gente faz, se a gente pode vender para o mundo inteiro, para que a gente vai vender só no Brasil? Então, a gente vende para o Brasil fundos de investimento. Se vocês querem entrar em cripto,
chame a Moik, entende? Sim. Mas a gente também vai vender para fora e aproveitar essas oportunidades. Quais são os objetivos de vocês para os próximos 5 ou 10 anos dentro da empresa? Cara, é bom falar sobre isso porque eu e o Pedro, a gente já conversou que a gente não tem interesse em fazer uma empresa para vender. A gente quer fazer uma empresa de gerações, deixar para os filhos, netos e assim sucessivamente. Então, a gente quer ver uma empresa grande que pague bem os funcionários, que os funcionários sejam felizes, que os clientes sejam felizes. Exato. Para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem uma dica para as pessoas que estão assistindo ao programa. Se quiserem empreender e se quiserem empreender no mercado de cripto, o que vocês falariam? Para mim, é começar e estudar, não tem mistério. Quando tu de verdade coloca muito foco nisso, quando tu tá trabalhando duro, tu tá estudando, aprendendo coisas que tu não sabia e indo atrás, enquanto as outras pessoas não estão fazendo isso, tu tá lá trabalhando, todo mundo fora de casa e tá lá à noite estudando, trabalhando, não tem como dar errado. Se tu de verdade foca nisso, vai dar certo. E cripto não é um setor fácil e eu comecei do zero a estudar e hoje eu tenho uma empresa disso. Então, se você calcular todos os riscos, você não vai empreender. É isso. Então, aceite que tem riscos e escolha empreender mesmo assim. Muito obrigada, meninos, por terem vindo até aqui. Agradeço mesmo a participação de vocês, os depoimentos. Espero que esteja inspirando a todo mundo que está assistindo o programa hoje e eu desejo muito sucesso na carreira de vocês. Obrigado, Roberto. O Geração Z vai ficando por aqui e até a próxima.